Olá, minha amiga, meu amigo, eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso programa Vivências com Jesus, sempre refletindo sobre o ensinamento do Cristo à luz da doutrina espírita. E nesse nosso momento juntos, nós conversamos, mas nós também oramos, fazemos a nossa visualização terapêutica e estamos seguindo o roteiro do livro Vivências com Jesus. Eu convido você para mergulhar nesse momento de amor. Vamos lá. O Evangelho do apóstolo João inicia com uma sagrada revelação. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Muito tocante essas palavras de João. Nós podemos perceber que Jesus também nos fala que ele dá o poder de se tornarem filhos de Deus todos aqueles que o receberem. E há muitas reflexões estas palavras de João nos podem conduzir, mas nós escolhemos refletir neste nosso programa sobre a nossa saga pessoal em nos tornarmos filhos de Deus. No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel nos esclarece que o papel de Jesus como Verbo de Deus na Terra, portanto, é ser a ação, a manifestação divina entre nós. Responsável ele é pela nossa abençoada escola planetária. Jesus é o nosso dinamizador, o dinamizador do nosso processo evolutivo, o Divino Mestre que veio a nós para desvelar a nossa filiação divina, ou seja, para nos fazer compreender que todos nós somos filhos de Deus. O evangelista João nos diz que a todos os que o recebem, ele dá o poder de tornarem-se filhos de Deus. Mas aí eu pergunto aos nossos irmãos, como é que nós nos tornaremos filhos se em realidade nós já somos filhos de Deus porque o Pai nos criou? Nós podemos compreender essa recepção que nos fala João, essa recepção do Cristo, como sendo o estudo, a aplicação dos ensinamentos de Jesus, que são as leis que regem o universo, as leis divinas na nossa vida. Como nós vamos aplicar as leis divinas na nossa vida? Através das escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Assim como tornar-se filho de Deus, nós podemos interpretar como a nossa integração definitiva no concerto cósmico. É nós nos integrarmos ao universo, ao amor, à paz, à serenidade. O Senhor deseja que nós façamos isso. Porém, Jesus nos esclarece que a porta de ascensão para esse estado de plenitude e de paz, poucos conseguem adentrar. Vamos ver o que Jesus nos fala. Ele nos diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Vamos ver então, meus irmãos, que Jesus ele vem nos alertar com relação ao esforço, a perseverança que nós temos que fazer para não nos deixarmos levar pela hipnose coletiva que existe no mundo, porque o mundo ele é repleto de atrativos. É natural nós vivermos no mundo como os homens vivem, mas com equilíbrio, usufruindo daquilo que o planeta nos pode oferecer, mas sabendo que nem tudo nos convém.
Jesus, que é a luz do princípio, ele é o governador do planeta, ele é um espírito puro. Ele possui o poder fluídico, então, desses espíritos de escola para nos auxiliar nessa conquista, para nós conseguirmos permanecer no caminho do bem, para curar-nos de nossos males, dos nossos sofrimentos do dia a dia, para ser o verdadeiro caminho que nos conduzirá a essa integração divina, a felicidade, a paz. Mas Jesus necessita do nosso primeiro passo. É uma opção que nós fazemos. Em realidade, o Mestre necessita do nosso desejo de mudança. É esse desejo que abre o caminho, abre o nosso psiquismo para nós recebermos essas energias renovadoras que vão nos trazer saúde, bem-estar e vão nos dar forças para conseguirmos identificar o que é bom e o que é ruim e nos dar perseverança para nós conseguirmos caminhar nessa estrada estreita, nessa porta estreita. Nós nascemos para aprender lições que nos possibilitarão avançar nesse caminho da iluminação pessoal. Bem, nós também temos grandes esclarecimentos no Livro dos Espíritos, a primeira obra criada por Allan Kardec, coordenada por Allan Kardec. Nesse livro, ele faz uma pergunta muito interessante para o nosso estudo do tema de hoje. A de número 132, ele faz a pergunta para os espíritos luminosos. Ele faz a seguinte questão: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os benfeitores espirituais respondem a Allan Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, meus irmãos, a Terra, ela nos oferece momentos de alegria, momentos de refazimento, momentos de paz, mas também nós passamos por provas e expiações. Normalmente, a palavra expiação, quando utilizada por Allan Kardec, ela se refere a algum problema que nós passamos na atualidade que iniciou com um equívoco nosso no passado, dessa vida ou de outras existências. E as provações, geralmente Kardec utiliza esse termo para nos falar das dificuldades naturais da existência que nós precisamos superar porque ativam as nossas potencialidades divinas. Bem, nós todos estamos inseridos, então, em um processo educativo personalizado, que nos impulsiona a sabedoria, a termos amor pelos semelhantes, a amarmos a nós mesmos, a amar a Deus. As nossas experiências, o nosso dia a dia, na realidade, nos traz eventos externos que as necessidades íntimas nossas, pessoais, atraíram. Quando então aflições ou doenças surgem na nossa caminhada pessoal, nós precisamos nos questionar: que ensinamento esses eventos me trazem? Que emoções são geradas a partir desses eventos, desses problemas, com as quais emoções essas que eu preciso entrar em contato para equilibrar-me? Em realidade, são os sofrimentos e dificuldades que evidenciam as nossas crenças limitantes. É verdade. Quando determinado problema é recorrente na nossa vida, é porque nós temos crenças cristalizadas que precisam ser desfeitas. E os problemas, os desafios, nos auxiliam a enfrentarmos essa questão interna e superarmos. Entre em contato, então, minha querida irmã, meu querido irmão, com esse material que é a sua vida, os desafios que você tem enfrentado ao longo da sua caminhada. Não tenha medo de observar a sua caminhada. É seguro olhar para dentro, ter esse momento intrapsíquico e perguntar-se: este problema que eu estou passando no momento
Será que ele está vinculado a alguma crença que eu tenho limitante dentro de mim? Será que ele foi gerado por alguma ação minha do passado? Observe então em você o que pode estar dificultando a sua marcha ascensional. Com um mergulho mais profundo, você vai perceber que não são os eventos, os problemas externos, as pessoas difíceis que nos cercam, que nos trazem os verdadeiros obstáculos para a nossa iluminação. Mas é o pensamento que nós temos no momento da perturbação, no momento que essas pessoas nos trazem algum material. Essas emoções que afloram nesse momento, essas emoções que são desafiadoras, que eu preciso identificar e não mergulhar nelas se elas forem negativas. Então, são esses problemas externos que estimulam em nós, em nosso mundo intrapsíquico, reações. Muitas vezes brotam reações ruins ou vontade de fazer algo terrível, mas aí nós precisamos dar uma parada, experimentar uma nova abordagem na análise dessas situações perturbadoras, percebendo essas situações como verdadeiros treinos que nos amadurecem espiritualmente, emocionalmente, para a aquisição de habilidades novas com as quais nós possamos lidar melhor com essas situações e problemas. E essas habilidades vão nos ajudar. Então, se alguém está perto de mim e me maltrata, eu posso colocar um limite no outro, dizer a ele ou a ela o quanto isso me faz mal, o quanto eu sinto. Mas eu não preciso mergulhar na raiva. Quando brota aquela irritação, eu posso identificar. Eu não preciso mergulhar nessa raiva, eu vou me manter em equilíbrio, mas eu vou me colocar para dar limites ao outro. Outra questão muito interessante é: que ensinamento de Jesus se aplica a esse caso? Qual deverá ser a atitude de um filho de Deus, de uma filha de Deus nesta situação? As nossas experiências, as nossas escolhas, o que nós passamos quando crianças e até as vivências de outras existências, em realidade, meus irmãos, elas geram modelos psíquicos que vão orientar a nossa visão da realidade atual, limitando muitas vezes a nossa visão da realidade ou não. Então, nós precisamos perceber como é que essas crenças atuam em nós. E muitas vezes essa forma de nós reagirmos é inconsciente. E essas formas acabam tendo um poder de nos conduzir a transtornos emocionais e a comportamentos disfuncionais. Essas formas nós adquirimos no passado, formas de lidar com as situações. Sempre que acontece tal problema, eu ajo dessa forma, ou eu penso dessa maneira. Mas nós podemos avaliar se essa forma está de acordo com a maturidade que nós já temos no momento. Os pensamentos que nós emitimos tecem o nosso futuro, atraindo situações e pessoas para o nosso convívio. Por tudo isso, reflita. Só você tem o poder de calar uma palavra geradora de conflito. Só você tem o poder de parar de envenenar os seus tecidos íntimos, os tecidos sutis da sua alma, seja qual for a razão que o estimule a produzir essas irradiações. Só você tem o poder de dizer basta para os costumes que degeneram seu corpo, que degeneram a sua mente. Jesus depende da sua vontade, da sua perseverança para renovar a sua vida. Decida então que as crenças do passado, a forma equivocada de lidar com algumas questões já passou. Quando os obstáculos surgirem, pense em Jesus, como ele agiria e tente utilizá-lo como modelo e guia para que você se integre nesse concerto cósmico como filho, como filha de Deus. Nós vamos dar uma parada, mas eu volto já já para a nossa vivência com Jesus e a nossa oração. Orar.
Mergulho da alma no infinito azul, ou verde, ou branco, no infinito sem cor, no infinito de todas as cores. São orações e mensagens interpretadas pelo apresentador e diretor de TV Joel Vaz e músicas cantadas pela cantora lírica Natasha McKenna. Senhor, faze-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. A instituição beneficiada com este CD é o Hospital Psiquiátrico Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro. Este é mais um lindo presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta, minha irmã, meu irmão, para esse momento só nosso. É um momento de você relaxar, de você se desligar das questões da vida. Nós vamos mergulhar no colo de Deus, vamos nos encontrar com Jesus e abraçá-lo e receber todas as energias que nós necessitamos para renovar o nosso tônus vital, para termos a cada dia mais saúde física, mental e espiritual, mais calma. Esses momentos ativam em nós um equilíbrio interno que mais tarde você vai notar a diferença. Diante dos desafios, diante de um problema, você já não vai mais mergulhar na ansiedade, no medo, na angústia, na mágoa, não, porque dentro do seu peito você já tem recursos energéticos de paz interior, conquistas internas. Nós não podemos esperar o problema aparecer para nós criarmos essa resiliência, essa força, essa harmonia. Nós precisamos, no miudinho do dia a dia, irmos conquistando nesses momentos só nossos, de relaxamento e de paz. Convide os seus amigos, os seus amores a participarem desse programa também. Quantos companheiros nós pudermos envolver, mais a nossa prece vai se alargando, mais nós vamos levando essa energia de Jesus para todos os rincões da terra. Vamos lá. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e respire. Repita essa operação e fale internamente. A cada expiração eu relaxo. Faça assim. Ao inspirar, pense na palavra paz. Ao expirar, pense na palavra Deus. Inspirando paz, expirando Deus. Inspire paz, expire entrando em contato com Deus. Inspire paz, expire Deus. Com esse exercício, o seu corpo físico se acalma, o seu perispírito se equilibra e a sua mente passa a vibrar em sintonia com as esferas superiores da vida. Eu convido você a entrar em um lugar interdimensional, um lugar que nós comentamos semana passada. Um lindo espaço, um jardim lindo. Observe as flores do lugar, as árvores, o sol tocando a sua pele.
Neste jardim existe um lago imenso, com águas translúcidas e calmas. No centro do lago, uma rosa, que quando você observa, você ativa e ela vai se abrindo em pétalas de luz até ficar quase do tamanho do lago. Na visualização de hoje, eu convido você a integrar-se a essa rosa. Transporte-se para aí, para o centro dela, neste lago. Sente-se. As pétalas são feitas de luz, mas são organizadas para recolher você, acolher você. Você pode sentar-se aí e sentir o aroma. É uma energia divina e curadora em forma de perfume que exala dessa rosa e penetra por cada célula do seu perispírito e vai depois integrar-se nos processos de cura em cada célula do seu corpo físico. Você aí, no centro desta rosa, vibrando em paz, sentindo que ela traz a você vibrações, energias de cura que penetram por todos os níveis do seu ser, trazendo a você a experiência mais pura de serenidade e de paz. Entre em contato com a mais pura serenidade que brota da confiança em Deus. Deus vela por você, nada de mal pode lhe acontecer. Sentada nesta rosa, você começa a receber pelos pés, pelas pernas, uma energia de transmutação, de cura, de ativação dos seus potenciais divinos. Toda e qualquer energia negativa provinda das experiências difíceis do passado, desta vida ou de outras, está sendo neutralizada a partir dos seus pés, das suas pernas. Essa energia da rosa entra em seu baixo ventre. Ela vai seguindo agora ao longo da coluna vertebral e envolvendo cada órgão do seu ser. A partir das gônadas sexuais, intestinos delgado e grosso, chegando ao fígado, pâncreas, baço, rins, suprarrenais, esôfago, estômago, chega aos seus pulmões, ao coração e vai subindo, iluminando agora os seus ombros, braços, mãos e dedos. E chega à sua cabeça, abençoando o seu cérebro perispiritual, a matriz principal de todos os órgãos que compõem o seu cosmo interno. Neste momento, você está preparado para integrar a energia divina de forma sublime em você. No íntimo das suas células, cada sequência genética, cada sequência de DNA, cada sequência de RNA e todas as funções celulares têm neste momento ativadas as sequências dos filhos de Deus. Estão sendo ativadas agora em você as potencialidades divinas de filho, de filha de Deus que você é, em todos os níveis do seu ser. Veja como de dentro para fora brotam luzes. Cada célula agora do seu perispírito é uma estrela luminosa que vai ativar em seu corpo físico toda a saúde que você necessita. Vamos pedir a Deus o amparo.
Deus Pai, sob a égide do Cristo, nós evocamos todas essas ativações divinas como filhos de Deus. Nós integramos em nossa consciência desperta todas as matrizes de nossa filiação divina. A genética divina se ativa neste momento em todos os níveis do nosso ser. E como filhos de Deus, nós vibramos pelos nossos destinos, mas também pelos destinos de toda a humanidade. Nós vibramos pelos irmãos que ainda caminham sem rumo e que se aferraram aos vícios de todo jaez, que consigam libertar-se, Deus Pai, de todas essas limitações, de todas as algemas que os prendem à infelicidade, ao erro, ao desequilíbrio. Senhor, nós pedimos que Jesus, o nosso modelo e guia neste momento, abrace todo o planeta, levando paz, equilíbrio e amor a todas as mentes e a todos os corações. Seja conosco, Senhor, agora e sempre.